Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e antes tarde do que mais tarde ainda, eu apareci para elencar aqui no canal as minhas melhores leituras do ano de 2018. A coroa não foi uma propaganda enganosa da Thumb, é porque eu só vou colocar ela na hora da premiação. Por enquanto, eu vou passar as estatísticas das minhas leituras do ano, que foi uma coisa que eu não fiz no ano passado e que eu vi que vários canais fizeram e eu achei super legal. Então, antes de falar dos premiados, eu vou falar rapidinho como foi, né, o meu ano em leituras. Bem, em 2018 eu li 68 livros. Desses livros, 54 foram escritos por mulheres e 14 por homens. Eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque foi algo ao qual eu me atentei especialmente nesse ano. Eu queria ler muito mais mulheres do que homens, e isso foi, na verdade, se tornando natural ao ponto de eu ter que criar uma cota macho em cada um dos meus meses, porque a minha vontade era ler só mulher. Enfim, essa estatística não é nenhuma surpresa pra mim, portanto. Em relação à localidade, eu li 18 países diferentes nesse ano que passou. Foi uma estatística que também me deixou feliz, mas com a qual eu não tinha me concentrado, né? Eu não procurei ler pessoas de países diferentes, só aconteceu. Então, pra quem não se preocupou com isso, eu achei que foi um número bem expressivo até. Desses 18 países, o mais lido foi o Brasil. Foram 27 livros de autores brasileiros. Era um número que eu já esperava. Eu imaginei que o país mais lido desse ano fosse ser o Brasil, porque eu li muitos autores brasileiros contemporâneos, principalmente agora no segundo semestre. Em segundo lugar na lista veio os Estados Unidos, com 19 livros. E em minha defesa eu tenho a dizer que alguns autores são considerados norte-americanos, mas não nasceram lá e não trazem aquela grande história romance clássico americanão. Então dentro desses 19, pelo menos 4 que eu lembro aqui de cabeça, não trazem livros americanos. Eu tenho a Yagyasi, que é uma autora que nasceu em Gana, o André Siman, que nasceu no Egito, e duas autoras, a Jenny Zhang e a Celeste Ng, que ou nasceram ou têm ascendência asiática e trazem essa temática nas suas histórias. Eu fiquei muito em dúvida de como contabilizar esses autores, mas quando eu fui pesquisar cada um deles, lá dizia, antes de dizer a nacionalidade de origem deles, dizia autor norte-americano. Então, coloquei na lista dos Estados Unidos, mas eles não trazem, assim, escritos puramente americanos. Ainda mais umas pílulas a título de curiosidade, desses 68 livros que eu li, 55 foram de ficção e 13 de não ficção. 54 foram lidos no formato físico e 14 foram lidos no formato digital. Aí, segundo o Scooby, que faz uma retrospectiva literária do seu ano, eu li 18.756 páginas esse ano, uma média de 52 páginas por dia, e a minha avaliação média das leituras foi 3,7. O livro mais longo que eu li foi Razão e Sensibilidade. Esse dado me chocou, porque Razão e Sensibilidade foi o segundo livro que eu li no ano, e eu não imaginava que ele tinha sido mais grosso. E aí eu fui parar pra pensar e eu realmente não li calhamaços esse ano. Eu vou tentar corrigir isso em 2019, porque eu gosto de calhamaços, né? Não sei por que eles não apareceram por aqui. O livro mais curto, por sua vez, foi Ponce a Vicêncio, com 120 páginas. E foi isso. Essas foram as rápidas estatísticas que eu quis trazer aqui, a título de curiosidade mesmo, porque eu acho muito legal conferir isso nos canais que eu gosto, e eu acho que vai ser legal pra mim mesmo, pra eu entrar, né, quando eu quiser procurar e ter um panorama das minhas leituras do ano. Fiquei muito feliz com as minhas estatísticas, principalmente pelo fato de eu ter lido muitas mulheres e muitos brasileiros. E agora sim, eu vou colocar minha coroa, porque nós vamos para a premiação dos 12 melhores livros de 2018. Bom, então, assim como eu vi vários outros canais fazendo também, eu não consegui me ater a 10 melhores do ano e eu coloquei 12. Eu acho que, né, pensando aí que seria um livro por mês, é um número válido. Mesmo assim, eu aviso também que eu cheguei assim numa lista de 15 e que eu tive que cortar 3 e que me doeram o coração, e depois eu quis ser mais ousada ainda, eu resolvi colocar esses livros em ordem, o que eu sei que eu vou me odiar por ter feito daqui a, sei lá, um mês, quando eu resolvi assistir esse vídeo e quiser mudar toda essa ordem, mas enfim, é o que eu tô sentindo hoje, eu vou seguir meu coração e vamos lá. Em 12º lugar, Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty.
Esse livro quase foi um dos cortados da minha lista. Na verdade, quando eu comecei a fazer a lista, se eu não tivesse olhado meus livros no Scooby, seria um dos livros que eu teria esquecido que eu li esse ano, porque ele não é um livro, assim, inesquecível, nem nada, mas ele é um livro muito forte, e eu decidi que ele teria sim que entrar na lista, porque ele é um desses livros que é visto com preguiça pela maioria dos grandes leitores, né? Porque parece um livro de mulherzinha, porque parece um chiquilite, porque a capa é horrorosa. Realmente eu não gosto dessas capas, os livros da Liane Moriarty aqui no Brasil. Eu não sei como é que eles são na gringa, mas eu acho que aqui eles realmente não passam o peso de tudo que o livro traz. É um livro realmente muito forte, muito denso, sem que a gente espere por isso quando a gente começa a ler. Conta a vida ali do microcosmos de uma cidade pequena na Austrália e de mulheres que estão buscando e levando seus filhos na porta da escola. Então tudo gira ali meio que em torno dessas crianças na escola. Só que essas mulheres, é claro, também têm muita bagagem na sua vida privada e emocional, e essas histórias vão se entrelaçando à medida que elas vão criando coragem de contar umas pras outras, e é claro que vai ter também uma dose de conflito entre elas que vai estar presente em grande parte do livro. E além de todo esse contexto, a gente tem uma informação desde o início do livro. A gente sabe que alguém morreu, mas a gente não sabe quem morreu, e a gente não sabe quem matou. Então durante o livro inteiro a gente ainda tem essa dose aí de mistério, de ficar tentando entender nas entrelinhas quem morreu e quem matou. Eu também indico fortemente a série que foi feita com base nesse livro pela Reese Witherspoon. Ela faz o papel de uma das protagonistas. Essa série é da HBO e a série é muito boa. Em 11º lugar, Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Eu li esse livro físico, mas eu não sei o que eu fiz com o meu exemplar. Eu não sei se eu esqueci no Rio, na casa do meu namorado, ou se eu emprestei pra alguém e tô desmemoriada. Enfim, ou se ele tá enfiado aqui no meio do meu quarto. Não achei o livro, mas eu tenho o livro. Vocês já sabem, eu ando falando muito dele nesse mês, então eu vou super me resumir pra, enfim, não ficar enchendo linguiça. Esse livro conta a história de 3 mulheres e seus dramas, principalmente envolvendo a maternidade. São 3 mulheres bastante diferentes, mas que têm as suas vidas interligadas de uma maneira que nem elas imaginam. É um livro cheio de nuance, cheio de sentimento e com muita força. Recomendo demais para todas as mulheres, especialmente para as que gostam muito da obra da Helena Ferrante. Em 10º lugar, No Seu Pescoço, da Chimamanda, porque se tem leitura de Chimamanda no ano, tem Chimamanda na lista dos favoritos, né? Ela não consegue ficar fora das minhas listas. Ela tá em 10º lugar, o que pode soar esquisito, mas eu tô tentando não me ater a esses números, porque todos os 12 livros que estão aqui são muito bons. Eu acho que ela só ficou em 10º mesmo, porque é um livro de contos e eu prefiro romances. Tudo que eu queria era que todos os contos desse livro fossem desenvolvidos e se tornassem romances. Não porque eles não sejam fortes já aqui no tamanho de contos, mas porque eu sempre quero mais Chimamanda e porque eu acho que ela conseguiria fazer ainda mais com cada uma dessas histórias. Aqui a gente tem muita Chimamanda, com toda a sua expressividade. Ela aborda aqui assuntos que ela também aborda nos seus 3 romances, mas, né, muitos outros também. Ela fala de costumes nigerianos, ela fala de imigração, ela fala de ser negra nos Estados Unidos, ela fala, claro, de racismo, ela fala de desigualdade social, ela fala de machismo. Enfim, é um livro com muito conteúdo, mesmo que ele pareça curtinho e que conte aí com contos também curtos. Em 9º lugar, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Mais um livro que foi adicionado na lista aí super recentemente, porque eu li no finalzinho do ano. E é um livro muito bom, muito importante e muito gostoso. É uma autobiografia da Maya Angelou, focada na sua infância e no começo da sua adolescência. É uma história muito pesada, mas contada com muita delicadeza. Também saiu um vídeo super recentemente aqui no canal, então não vou me estender. Só digo que é um livro que você tem que ter estômago pra ler, mas que com o dom de escrita da Maya acaba ficando até mais doce do que deveria. Em 8º lugar, As Alegrias da Maternidade, da Bushia Mecheta. Essa edição aqui é da tag Experiências Literárias, mas o livro já está disponível agora para o público geral pela editora dublinense. Quem indicou essa obra para a caixinha da tag Curadoria foi a Chimamanda, e tudo que a Chimamanda indica eu vou ter vontade de conhecer. Aqui a gente também tem uma autora nigeriana, só que ela não é contemporânea, e ela também traz aí pra gente um panorama do papel da mulher na Nigéria, sendo tudo isso, é claro, focado na questão da maternidade. Então aqui também a gente tem a questão dos casamentos poligâmicos e da pressão em cima da mulher para que ela tenha filhos homens. A questão do machismo, é claro, fica muito arraigada aqui, mesmo que a autora não cite o termo com essas palavras, mas ela provoca essas reflexões, porque a gente tem aqui uma personagem, por exemplo, que
porque ela tem algumas filhas meninas e alguns filhos homens, e ela fica muito incomodada que as meninas, no fim das contas, só sirvam pra que elas recebam um dote que vá pagar a faculdade dos meninos. E não dá nem pra começar a pensar no absurdo que é tudo isso, né? Então, mais um livro importantíssimo que a gente precisa de estômago pra ler e que eu recomendo fortemente. Em sétimo lugar, eu tenho outra escritora negra incrível, que é a Octavia E. Butler. Tô falando de Kindred, o único livro que eu li da autora por enquanto, e é um livro muito bom. É uma ficção científica na qual uma mulher negra que vive na década de 70 nos Estados Unidos passa a ser teletransportada para o passado, onde o país ainda é escravocrata e onde as mulheres não valiam absolutamente nada. Então, de repente, ela sai ali da vida que ela tem e aparece numa fazenda de escravos. E ela tem que entender por que isso tá acontecendo com ela, qual é o objetivo dela naquela situação e como que ela vai conseguir sobreviver lá, porque lá ela não tem direito nenhum. É um livro também muito forte, que mexe muito com a gente, porque obriga a gente a se colocar em situações, e justamente essa questão do comparativo e da passagem do tempo faz com que a história fique ainda mais forte, porque ela tá lá e é claro que ela tem uma vida enquanto mulher negra, então ela ainda enfrenta problemas por se encaixar em duas minorias, mas a vida das mulheres que viveram nessa época para qual ela é transportada nem se compara com a vida privilegiada que ela tem. Esse livro é muito violento, a Octavia narra assim, sem dó, e eu acho que ela não devia ter dó mesmo, porque a escravidão é esse capítulo da história mundial que tem que ser constantemente jogado na nossa cara, porque a gente vive esquecendo do peso que ele tem. Em sexto lugar, mais um livro que vai aparecer aqui para a surpresa de ninguém, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Um livro super curto e extremamente forte. Eu acho que a gente devia fazer um drinking game de quantas vezes eu uso a palavra forte aqui nesse vídeo. Eu acho que as minhas leituras favoritas são sempre as pesadas, né? Mas enfim, é um livro muito denso e que fala de sentimento na sua melhor forma. Aqui a gente tem um livro muito mais interior do que exterior. A gente acompanha uma espécie de diário de uma mulher cujo nome a gente não sabe, que narra partes da sua vida, essas partes sendo focadas em perdas. Então, em cada idade que a gente tem aqui, a gente vai conhecer uma dor e uma perda dessa personagem, e como isso se reflete na vida dela e na forma com que ela sente e na forma com que ela digere tudo isso. E é claro que eu indico esse livro pra todo mundo, mas as perdas dessa mulher têm muito relacionado com o feminino, com a alma feminina, com violências que a mulher sofre na sociedade. Então é um livro que grita especialmente pra mulheres. Eu li ele pro Leia Mulheres do Rio de Janeiro em 2018, não lembro em que mês. E assim, a discussão foi sensacional e muito catártica. Também não vou me estender, tem resenha aqui no canal, todos esses livros tem. E tem também um vídeo delicioso onde eu pude entrevistar a Aline Bay, que além de uma escritora incrível, é uma pessoa maravilhosa. Então se você não viu esse vídeo, corre lá. Em quinto lugar, eu tenho Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Eu amei esse livro. Esse ano eu li os 2 livros já publicados no Brasil da Celeste Ng. Eu gostei do Tudo Que Nunca Contei, mas esse livro superou e muito as minhas expectativas. É um livro muito provocativo. Ele realmente se trata de pequenos incêndios por toda parte. Sim, tem um incêndio nesse livro e a gente já fica sabendo disso desde a primeira linha, mas eu acredito que o título realmente seja uma referência metafórica aos pequenos incêndios que acontecem por toda parte. Aqui a gente tem 2 eixos principais, que são 2 famílias, uma sendo uma família muito tradicional americana, com mamãe, papai e 4 filhos, e a outra sendo uma mãe solteira e sua filha. A família tradicional está enraizada num bairro do subúrbio dos Estados Unidos, enquanto a mãe solteira e sua filha têm um pé ali na arte e no jeito nômade de se viver, então elas estão sempre se mudando, e vai acabar que elas vão alugar um apartamento que é da mãe dessa outra família, e elas vão acabar se envolvendo bastante. E aí uma galerinha do barulho, muitas confusões, podia ser uma sessão da tarde, mas é uma história muito boa e muito densa, e que realmente traz aí muitas reflexões, muito além do que eu falei. Eu realmente não falei da missa 1/3 com essas palavras, mas eu realmente tô tentando ser concisa nesse vídeo, então se você ficou curioso, vai conferir a resenha desse livro. Em quarto lugar, mais um livro que não poderia faltar nessa lista, O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Um livro que bombou no ano passado e no ano retrasado. Eu acho que ele é de 2017 e foi lá que as pessoas começaram a falar muito dele e a ler. E é um livro
irretocável, assim, é um YA sensacional, desses que eu gostaria que tivessem sendo lidos e debatidos em sala de aula. Esse livro é americano, mas ele retrata muito da nossa realidade brasileira também, porque aqui a gente tem a história de um jovem negro que é morto a troco de nada por um policial, só porque o policial pensou que ele estava segurando uma arma. Ele estava segurando uma escova de cabelo. A melhor amiga dele, a Star, que é essa menina que tá aqui na capa, ela estava ali no momento desse assassinato e ela foi a única testemunha. E então ela vai ter que decidir se ela vai se colocar nessa mira também, tentando defender o amigo da truculência policial, ou se ela vai se calar e engolir mais essa, o que seria só mais uma colherada do que os negros estão acostumados a tomar todos os dias das suas vidas. É um livro muito político e muito importante. Já saiu o filme dele, a adaptação também é muito boa. Eu fiquei muito chateada porque ela foi muito pouco prestigiada. Saiu em cartaz em pouquíssimos cinemas. Eu consegui assistir num cinema de rua pequenininho lá do Rio de Janeiro e eu não encontrei nenhuma sessão aqui em Curitiba. Ou seja, né, vamos pensar se fosse aí uma Culpa das Estrelas. Nada contra a Culpa das Estrelas, tudo a favor, mas um livro importante como esse, com uma representatividade política dessa, não estar tomando esses espaços é, no mínimo, deprimente. Em terceiro lugar, também para a surpresa de nenhum de vocês, O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Gente, olha, esse pódio de medalha de bronze, prata e ouro foi a parte mais difícil da lista inteira. Mais difícil do que cortar os 3 livros, né, que tiveram que ficar de fora. Eu realmente tô sofrendo até agora com essas escolhas, mas é o que meu coração tá me mandando fazer. Então, medalha de bronze pra Yaa Gyasi, com Seu Caminho de Casa, um livro também, na minha opinião, irretocável, que eu li e eu fiquei doente pelo livro e eu saí recomendando pra todo mundo. É um livro que fala de gerações, cada capítulo a gente tem uma geração diferente, então a gente tem toda uma linhagem retratada nesse livro, partindo de 2 fontes, né, 2 irmãs que nunca se conheceram. Ambas africanas, uma delas se casou com um inglês branco, a outra delas foi comprada por ele como escrava. Sim, então uma estava na casa e a outra presa no porão. E aí começa então essas histórias, essas 2 linhas que seguem paralelas, mas sem se encontrarem. É um livro que começa ali no momento em que os negros começaram a ser vendidos como escravos para os brancos europeus, porque sim, ela retrata ali um momento onde os negros escravizavam os próprios negros, porque isso aconteceu também. Não é um argumento que justifique as atrocidades da escravidão cometidas no Ocidente, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim, isso tá presente. E é aí então onde os brancos chegam e se metem nessa negociação que era feita ali entre eles e tinha a ver com tribos que eram rivais e guerreiros escravizados, enfim. Os brancos se metem no meio e começam a exportar esses negros para os seus interesses e isso gera uma dívida histórica enorme que a gente ainda precisa aí, ó, de muitos séculos para que ela seja paga. Mais um livro incrível, gente, mais um livro fortíssimo, mais um livro que precisa de estômago, mais um livro extremamente necessário. Em segundo lugar, nós temos O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, que era um livro que eu morria de medo de ler. Até 2017, na verdade, eu não tinha a menor vontade e a menor pretensão de ler esse livro. Só que eu conheci Paris em 2017, no final do ano, e eu amei a história da Notre Dame. E aí eu comecei a ficar com muita vontade de ler esse livro, mesmo assim achando que no fim das contas eu ia achar ele muito rebuscado, muito chato. Todo mundo falava pra mim que o Victor Hugo narrava demais e que os livros dele eram bons, mas eram cansativos. E pra minha própria surpresa, isso não aconteceu. Tem uma passagem ou outra que é cansativa sim, mas esse livro é maravilhoso. Eu devorei esse livro. Eu acho que eu não preciso falar pra vocês da história, né, do Corcunda de Notre Dame, porque é um clássico que é conhecido, aliás, muito mais pelas adaptações, eu diria, do que pelo próprio livro. Eu nunca tinha assistido a animação da Disney, então a única coisa que eu sabia é que tinha um corcunda e uma cigana. Mas o que o Victor Hugo nos entrega aqui é uma história muito maior do que essa, e com uma amplitude social, um registro histórico da sociedade parisiense da época que são, assim, deslumbrantes, assim. É o tipo de livro que quando eu termino de ler, eu fico parada e pensando, obrigada a Deus pela existência da literatura. Porque é o tipo de obra que me deixa encantada com o que a literatura é capaz de fazer. Leiam O Corcunda de Notre Dame. Eu não sei se vocês também têm medo do Victor Hugo, receio, ou já leram outras obras dele e realmente acharam cansativas.
é um livro que eu indico demais e que eu acho que vale muito a pena. E em primeiro lugar, nós temos Gabriel Garcia Marques com seus 100 anos de solidão. Eu falei que esse pódio tinha sido muito dolorosamente orquestrado, principalmente porque eu trouxe aqui 12 livros para os meus melhores do ano. Eu tenho 10 mulheres e 2 homens, e esses 2 homens ficaram com a primeira e com a segunda posição. E eu realmente não queria fazer isso, mas eu também não quero ser hipócrita e não seguir o meu coração por escolhas políticas. Foi muito difícil fazer essa escolha porque foram muitos livros bons e O Caminho de Casa também poderia ter ficado em primeiro, mas 100 anos de solidão se tornou um dos meus favoritos da vida. Era outro livro que eu tinha muito medo de ler, porque eu ouvi a vida inteira os meus pais, enfim, falando que era um livro louco, sem pé nem cabeça, e eu tinha muito medo de não entender. Eu morro de medo de pegar livros que eu não vou entender, porque eu odeio me sentir burra. E então foi uma superação pra mim ter coragem de pegar esse livro. E assim, gente, sem defeitos. É um livro sem defeitos. Eu quase nunca releio, mas esse é um livro que eu tenho certeza que eu vou querer reler um dia na minha vida. Ele é um livro poético, ele é um livro, sim, completamente maluco, ele é um livro muito engraçado, ele é e sempre vai ser a obra-prima do Gabriel Garcia Marques, e já foi difícil falar sobre ele quando eu fiz a resenha, imagina aqui, né? É o primeiro lugar do meu ano, um dos primeiros lugares da minha vida, e é um livro que me deixa tão sem palavras que eu só vou dizer pra vocês correrem pra ver a resenha, porque eu não vou falar mais nada sobre ele aqui. E então é isso, gente. Feitas as estatísticas, definidos os 12 melhores do ano, é hora da gente partir pra 2019 nesse canal, né? Eu acabei me enrolando pra gravar e postar esse vídeo, o que atrasou a programação de início de ano também, mas eu prometo que nessas próximas semanas eu já vou trazer aqui as minhas listas de metas e de desafios pra 2019. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quiser comprar qualquer um desses livros, compra pelos meus links da Amazon, porque assim você me ajuda com uma pequena porcentagem da compra e não paga nada mais por isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!